Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate, hoje discutindo a produção literária e os avanços tecnológicos, a era multimídia. Os nossos convidados são Rafael Santos, jornalista responsável pelo projeto Nextale, e Eduardo Salomão, diretor-secretário do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Muito obrigado pela presença de vocês. Eduardo, gostaria de começar com você analisando os desafios dessa produção literária em um momento de era tecnológica. Olha só, eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente identificar que existe uma corrente, uma cadeia, que de um lado tem o autor e do outro lado tem o leitor. Então, tudo que está entre o leitor e o autor é parte de um processo. Então, esse processo vem evoluindo ao longo dos anos, até que hoje nós estamos num estágio de integração entre a produção tradicional impressa em papel e a produção que você chama de multimídia. Mas eu acho que o processo realmente é o mesmo. O autor escrevendo para o seu leitor. O suporte pode estar mudando de alguma forma, mas o conceito é esse. Ele ainda usa letras, ele ainda forma palavras, ele ainda constrói parágrafos, ele ainda constrói capítulos e livros maiores, menores, livros mais, livros menos, mas o processo como um todo ele mudou muito pouco. Mas você acredita que os públicos, ou seja, o público é diferente, ou seja, o público do chamado livro, né, de papel e do livro digital, a gente consegue ter essa imagem, essa diferença de quem consome o quê? Eu acho que quem consome um determinado autor, um determinado gênero literário, um determinado padrão. Se o livro é grande, ele vai continuar sendo grande no formato eletrônico ou no formato tradicional com suporte de papel. Eu acho que essa não é a questão básica. A questão básica é outra. Acho que o livro eletrônico, ele traz uma grande vantagem que é no processo de distribuição. Às vezes a gente vai numa livraria procurar um determinado livro, uma determinada obra, um determinado autor e não encontra. Na universo mais virtual, você entra, você consegue comprar. Então, se você tem... Aliás, eu acho que boa parte do livro no Brasil hoje, ele anda pela internet. Seja ele no processo, o livro físico, impresso em papel, que é comprado numa livraria eletrônica e remetido de alguma forma, ou pelo correio, ou por algum outro tipo de serviço de entrega, ou no seu formato eletrônico, que vai chegar na tua casa 10 minutos depois, 15 minutos depois de você ter concretizado o processo de compra daquele volume. Então, essa é que eu acho que é a grande contribuição do livro eletrônico no processo de distribuição de livro como um todo. Ou seja, da onde quer que o leitor esteja, ele vai acessar uma livraria ou um ponto de venda ou algum ponto de distribuição, seja na cidade dele, no país dele ou em outra parte do mundo, ele vai receber. Então, isto é uma coisa muito importante. Particularmente, se você pensar no campo da ficção, é uma situação. Mas se você pensa no campo da informação, no campo da disseminação da cultura, né, da democratização do conhecimento, isso é fantástico. Rafael, qual que é a sua opinião em relação a essa forma antagônica, ou seja, a gente tem aqui um lado, outro, né, a produção literária, a tecnologia, dá para coincidir? Dá sim. Vou pegar um gancho que o Eduardo falou sobre o uso da tecnologia na distribuição e abrir um pouco o panorama da gente entender que, como ele colocou, o processo tem de produção dessa informação, né, produção do conteúdo, tem o processo desse conteúdo, a distribuição do conteúdo. E a tecnologia, quando ela é disruptiva, ela vem e rasga tudo de ponta a ponta. Então você vai ver tecnologias inovadoras em todos os processos, né? Hoje tem uma plataforma chamada Wattpad, que ele é uma espécie de rede social para leitores e escritores. É bem interessante que tem muitas editoras buscando novos autores a partir dessa plataforma. Então a gente na área daqui da produção tem muita gente fazendo coisas interessantes aqui. Tem no processo de produção uma série de software de gerenciamento de projeto adaptados para o processo de leitura, seja físico ou de papel, e tem na distribuição, que, como ele bem colocou, serve tanto para comprar livro físico como livro digital, né? Onde que a Nextale entra nessa história? A gente entra aqui na pontinha da distribuição
só que não pensando a tecnologia para viabilizar a entrega do conteúdo do autor para o leitor, mas pensando a internet como mídia. Ou seja, a internet é um canal de comunicação, a internet é várias coisas, né? Uma das coisas que ela é mídia. Então a gente pega esse ponto e usa a possibilidade... O livro de papel também é mídia. Exato, com certeza, não deixa de ser. E a gente usa a internet para vender livros de papel, por isso que a internet são várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente, usando a internet como mídia, a gente pensa nas possibilidades narrativas dela e cria uma história a partir disso daí, parte do conteúdo para criar isso daqui. E a gente batizou isso de Nextbook. Assim como hoje tem o e-book, a gente criou um formato da Nextale que a gente batizou de Nextbook, que a gente utiliza efeitos visuais e sonoros como gatilhos para levar o leitor, principalmente juvenil, para dentro dos universos narrativos. Agora, a gente ainda explorou ainda muito pouco esse meio digital na sua avaliação? Muito pouco, a gente está só no início disso, né? Você imagina que no cinema, quando o cinema começou no início do século XX, primeiro que a câmera foi criada para meios científicos, né? Registrar a realidade, aquela ideia positivista de conseguir registrar de forma fiel a realidade. Até que uma pessoa pensou, vamos contar história com isso? E começou lá de forma bem, que hoje pra gente é grotesca, né? E olha só a evolução do cinema em 100 anos. Se a gente for pensar no teatro, em várias outras mídias, também teve uma evolução e não tem porquê o livro também não ter essa evolução, né? Um dia a gente já escreveu o livro em pedra, né? Por que não haveria evolução? Está só no início, com certeza. Eduardo, nesse contexto todo da Bienal, ou seja, onde é que estão esses leitores? Você que tem essa experiência aí há 40 anos, né, no setor. Que para você não falar. Estamos juntos, na mesma geração. Mas assim, a gente consegue ter uma dimensão do que mudou, ou seja, esse público está diferenciado. Hoje quem consome, ou seja, a produção literária, são mais jovens na sua avaliação? Olha, o público que frequenta a Bienal é um público mais jovem hoje do que foi na primeira Bienal, na década de 1980. Isso eu não tenho dúvida. Até porque ele faz parte de um universo maior, um volume maior de pessoas que vêm visitar a Bienal do Livro. E ele é muito curioso, quer dizer, é muito curioso como se coloca a pesquisa dele. Talvez a internet tenha aberto a ele uma fonte de pesquisa, uma fonte de formação de opinião, e ele vai em busca do que ele quer. No passado, a gente dependia muito mais da orientação de uma pessoa mais experiente para poder dirigir a nossa pesquisa, a nossa área de interesse. Então, dependendo da minha família, eu era mais interessado nesse gênero literário. Na minha escola, na minha formação universitária, a leitura é mais dirigida para isso. Hoje em dia, eu acho que o jovem tem a sua própria fonte de interesse e vai em busca daquilo que ele quer. Isso é muito bacana, você vê num evento como a Bienal. A Bienal, curiosamente, ela é um evento que oferece a literatura impressa no formato tradicional. Você tem estandes dentro da Bienal que oferecem a experiência de você consumir o livro na forma virtual. Então você pode ir naquele estande e comprar, que você vai receber na tua casa o livro físico ou você vai receber o livro na sua versão digital. Mas é curioso que todo o afluxo de pessoas que vai lá vai atrás do objeto tradicional impresso em papel. Na sua opinião, Rafael, a gente tem que tipo de público no meio digital? Que tipo de público? Sim. Eu acho que o público é o mesmo. As pessoas estão buscando boas histórias, né? Independente de qualquer coisa. Se eu vejo cinema, não vou deixar de ler livro por causa disso, nem vice-versa. Mas as pessoas de outras gerações têm um pouco mais de resistência na sua avaliação ou não? A que tipo de formato? Em relação ao e-book, outro tipo de multimídia? Eu tenho resistência ao e-book. Eu não gosto do e-book. Por que eu iria avaliar que alguém que, sei lá, que estava mais acostumado com papel deveria gostar? Eu acho que o e-book é uma péssima solução tecnológica para pensar o livro no ambiente digital. E é por isso que o livro físico ele ainda tem o seu encantamento, aquela coisa de você botar o livro na prateleira, né? Ele tá lá e ele virar aquele objeto que comunica que você é uma pessoa que lê aquele livro, além do conteúdo em si. E a Nextale, ela entra justamente nesse vazio, né? Desse vazio da indústria que não está pensando essa ferramenta para contar a história.
Existem pouquíssimas iniciativas hoje nesse sentido, e a gente está aí na trincheira, assumindo também junto com isso o risco, né? Porque a gente não tem como prever a adesão disso no futuro, mas a gente acredita que o problema está claro para a gente, que as pessoas não estão satisfeitas com o e-book como livro digital. Agora, a solução a gente tem a nossa aposta, outras pessoas têm as suas apostas, e acredito que isso só vai crescer. E já passou da hora do mercado editorial abraçar isso e também ter suas próprias apostas nesse sentido. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo. O Rio TV Debate volta daqui a pouco. Voltamos com o Rio TV Debate, discutindo a produção literária na era multimídia. Eduardo, no bloco passado a gente falava sobre o e-book. O Rafael confessou que tem uma certa resistência ainda, né? Eu também tenho uma resistência, não sei qual é a sua opinião. Como que você encara isso dentro de um contexto mundial? Ou seja, a Europa também, o consumo é muito pouco. Ou seja, na sua avaliação, o e-book ele tem uma promessa que não se tornou material? Olha, em primeiro lugar, eu sou usuário de e-book. Eu tá vendo? não tenho problemas em consumir livros no formato do e-book. Muito embora não abandone a leitura em papel, até porque a oferta de livros em formato tradicional de papel é muito maior do que o formato do e-book. Eu acho que, infelizmente, o e-book ainda não... é uma promessa que ainda não se materializou. Quando a gente começou a falar de e-book de uma forma mais consistente, foi quando surgiu o formato EPUB, porque é um formato que permitia coisas que os formatos anteriores não permitiam. Por exemplo, permitia você determinar o tamanho da letra que você vai ler, se a tela tem fundo, não tem fundo, permite você fazer pequenas anotações, pequenas coisas, permite você pesquisar em alguns temas, quando você está falando em livro técnico, não está falando em livro de ficção. Enfim, ele tem uma série de recursos que o livro de papel não tem. Mas eu acho que era para estar mais avançado. Conforme eu disse a você já, minha grande expectativa é no campo da circulação do livro, no campo da circulação das ideias. Agora, a perspectiva de você comprar um livro hoje, seja onde for, e receber daqui a 10 minutos, 15 minutos, eu acho um negócio muito importante. Agora, era para estar mais evoluído. Fala-se em menos de 5% no mercado brasileiro, que é ocupado hoje por e-book, quase 10 anos depois que surgiu esse primeiro formato EPUB. Nos Estados Unidos, me parece que a coisa é mais desenvolvida, fala-se em 17%, 18%, 20%. E eu vejo na Europa uma resistência muito maior ao e-book que você tem aqui no Brasil. É um negócio impressionante. Agora, existe mercado para tudo. Eu acho que isso vai acabar sendo uma tendência, vai ocupar um lugar maior. Eu espero que, ao invés dele ocupar um lugar no livro de papel, ele possa ampliar o mercado. Eu espero que a gente possa estender com o e-book um número maior de leitores. São os leitores que não têm acesso às grandes capitais, aos grandes centros de distribuição de livro físico. Eu sinceramente gostaria de ver o e-book crescendo nessa direção. Em relação a números, hoje, como que está o setor? Como que a gente pode dar uma dimensão comparado aí à última década, por exemplo? No Brasil? Sim. Olha, o livro no Brasil vem sofrendo bastante nos últimos anos, por N motivos. Esse ano, particularmente, os números de vendas do varejo indicam uma redução do volume de vendas, de mais de 10%. Seja tomado como volume de exemplares vendidos ou em faturamento. Coisa de 11% nós estamos em queda. Então, eu acho que diante dessa situação, a gente só pode esperar que o mercado vai melhorar, que a gente vai vender mais livro, que a gente vai evoluir mais. O que eu acho muito curioso é quando você chega numa Bienal do Livro e você vê o volume de pessoas andando nos corredores da feira, eu fico me perguntando qual é o problema, não é? Onde é que estão essas pessoas, por que essas pessoas não circulam dentro de uma livraria. E todas com suas sacolinhas. Todo mundo com carregando sua sacolinha. Eu só posso pensar, né,
que é o que eu falei. É autor numa ponta, leitor na outra. Aonde é que está essa situação? Porque o leitor está aí, ele quer ler. As editoras de livros, elas são responsáveis, na realidade, por fazer uma seleção daquilo que vai ser ofertado para o leitor. Então, realmente, eu não sei, não entendo, gostaria de entender. Se eu fizesse, acho que eu ia virar um maior editor do planeta no dia que eu pudesse entender isso. Rafael, e na questão dos números no meio digital, a gente vê aí números não tão favoráveis, né, da chamada produção literária, né, do livro físico. O que a gente pode esperar? Eu concordo com o Eduardo que os leitores eles estão lá, as pessoas estão buscando ler, às vezes até mais do que, pelo menos da faixa etária dos jovens, até mais do que antes. E tem que entender realmente por que o mercado editorial está com essa redução de mercado, seja por causa do modelo de negócio, seja por causa do modelo de distribuição, enfim. Mas o que existe é uma efervescência de busca por leitura, de autores fazendo fanfic, de leitores fazendo fanfic de histórias conhecidas e virando autores, e uma coisa bem diferente do que existia anteriormente devido às possibilidades da tecnologia. Isso aí que ele está falando é uma coisa muito importante. É um fenômeno no mercado que a gente chama de autopublicação. Então, a pessoa que escreve um livro e consegue fazer o livro chegar a um canal de venda. Quer dizer, o que é publicar? Publicar um livro é tornar as ideias daquele autor públicas. Então, você tem canais de venda, livrarias, no sentido mais antigo, que elas têm lá um setor de autopublicação, que só é viabilizado no campo da tecnologia. Então, não apenas a tecnologia virtual que permite ao autor que vai fazer a sua autopublicação colocar o seu livro, e-book, seu arquivo, o seu livro em arquivo à disposição de alguém que queira ler, mas também a tecnologia de impressão digital que permite a impressão economicamente viável de pequenas tiragens do cara que imprime, ele faz a edição dele, vai lá e ele viabiliza a produção de 10 cópias, de 20 cópias, de 50 cópias. Então isso permite a ele fazer a sua própria publicação, fazer uma sessão de autógrafos aqui, fazer uma sessão de autógrafos ali, imprimir mais um pouquinho lá, ele viabiliza essa coisa. Tudo isso democratiza muito o processo. Eu conheço 2 cases aqui do Brasil de editoras que usaram tecnologias não como a gente está usando para contar a história, mas para viabilizar ou modelo de negócio ou distribuição. Uma delas é a Tag, que fez um clube de assinatura de livros, que não é uma coisa nova, mas foi com uma roupagem nova com o uso da tecnologia. E a editora Wish, lá de São Paulo, que eles fazem financiamento coletivo e vendem, fazem uma pré-venda daquele livro, caso tenha adesão, então eles vão lá e fazem a impressão e distribuem, né? São 2 modelos aí bem interessantes que também estão dinamizando. Agora, Rafael, a gente caminha o quê? Para um sentido mais multimídia, ou seja, com mais atração para esse público? Olha, na era digital? Eu não sei dizer para onde a gente está indo. Eu posso dizer com o que a Nextale está contribuindo para a formação desse cenário, que eu acho que vai ser múltiplo, porque as possibilidades não são reduzidas, são muitas possibilidades. No que a Nextale está contribuindo? Está contribuindo para usar o meio digital para contar histórias de outras formas, né? Então, como eu mencionava antes da gente entrar no ar, o próprio texto, por ele mesmo, no livro físico, ele já tem uma variedade de formas de contar a história, né? Seja usando grafias diferentes, tipos de papéis diferentes, cores, ilustrações, enfim, tem uma série de possibilidades ali. O que a gente está fazendo é explorando as possibilidades do meio digital. E a gente não vai conseguir cobrir todas essas possibilidades. A gente está só fazendo a nossa contribuição e a gente acredita que a tendência é que as empresas do mercado editorial ou empresas que entrem nesse mercado se apropriem da tecnologia e usem ela de forma criativa para poder fazer coisas diferentes, né? Se você for pensar, por exemplo, na pólvora, ela foi descoberta ali mais ou menos no século II, se eu não me engano, na China, e só foi usada como fim bélico 400 anos depois.
Então a gente é a mesma coisa, a tecnologia ela depende do uso que a gente vai fazer dela. Na tecnologia ela sozinha ela não faz nada. Depende da criatividade, do empreendedorismo das empresas, de pegar aquilo ali e fazer alguma coisa diferente, se colocar na berlinda, arriscar e criar novas fronteiras. Eduardo, não falamos na palavra substituição, não existe isso no vocabulário quando a gente fala em literatura, né? Eu acho que essa é a grande confusão, né? Não tem um sucessor, não tem um substituto. Exatamente. Eu acho que quando ele fala sobre as possibilidades, as fronteiras tecnológicas que ele está mencionando para o livro, eu acho que a gente precisa deixar claro qual é o papel do editor ou da editora nessa cadeia. A gente tem um olhar, né, que começa na exploração, na prospecção de uma história, de um conteúdo que o autor tem para transferir para o autor. Então, às vezes eu me deparo com essa situação com um autor meu. A pessoa escreve para um determinado público. Então, tem um autor que escreve para 100 mil pessoas, tem um autor que escreve para 50 mil pessoas, tem um autor que escreve para 1.000 pessoas, tem um autor que escreve para 100 pessoas. Porque a mensagem dele, né, é uma mensagem mais focada para um público ou determinado ou para um outro público maior. Então, a gente tem que estar antenado nessas coisas e a gente, então, vai, na medida em que resolva publicar um livro, nós vamos agregar um determinado valor nisso. Então, a gente vai fazer copydesk, se for o caso, vai fazer tradução, se for o caso, vai fazer adaptação, se for o caso, vai fazer a produção, o design do livro, passar ele num determinado formato, pensar ele de alguma forma e vai passar para a comercialização, vai imaginar um canal, uma forma de divulgar, uma forma de promover, uma forma de... Então, a gente vai agregando diversas coisas ao valor original do autor e seu conteúdo. Então, o autor e seu conteúdo, ele não conseguia sobreviver sozinho até bem pouco tempo atrás. A tecnologia agora está viabilizando que esse autor consiga viver sem um editor. Pelo contrário, tem muito editor indo buscar grandes autores que já estão conseguindo vender quantidades grandes com autopublicação, youtubers, ou são fenômenos como autores. Então, isso tudo. É justamente o que eu mencionava do Wattpad, eles fazem essa curadoria dentro de uma plataforma que já tem um determinado nível de seguidores e aí faz o processo de ele traz editoração. toda uma nomenclatura e um jargão novo para atividades que já são desempenhadas com outros nomes há muitos anos. Mas tem o seu valor, né? Porque são, ele vai agregar os elementos que antes não estavam disponíveis através da tecnologia. Agora, volto a dizer, ainda é autor de um lado e ainda é leitor na outra ponta. Isso não pode perder de vista. Ok, Eduardo. Nós vamos então para mais um intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. Rafael, vamos falar da palavra risco, ou seja, existe risco na produção tradicional, né, de papel. A gente agora gostaria de saber de você como é que fica essa questão digital, ou seja, vocês têm como desvantagem aí não poder trocar, tem a luminosidade, né? Existe um tipo mais limitado de literatura para o seu setor ou não? Bom, falando de risco de maneira geral, os riscos são enormes, né? Porque quando a gente fala de inovação, a gente está ali no limiar do risco, né? Que é você enxerga, você tem uma visão de algo que pode ser, mas se já soubesse, não seria inovador, né? Então, está sempre nessa zona cinzenta de risco de saber se vai ter adesão ou não do mercado. Em relação às limitações que você estava dizendo, elas também são muitas e não vejo nenhum problema das limitações, porque a gente não está preocupado com as limitações, a gente está preocupado em entender qual é o nosso campo de atuação. E qual é esse campo? Que é o campo que eu estava dizendo das possibilidades narrativas do meio digital. Então, quando você pega um texto que é feito todo o processo, que ele é para ser impresso, e depois você gera um EPUB, ou gera um PDF ou qualquer outro formato de e-book, o que está acontecendo é que o livro foi todo pensado de forma analógica e distribuído de forma digital. Então, ou seja, não é só colocar essas páginas de forma digital. Não é só colocar numa tela, senão vira um livro impresso digitalizado e não um livro digital de fato. Mas o contexto de onde vai ler também influencia, ou seja, Demais. A gente tem temas que são mais focados nessa área ou não?
Com certeza o contexto, não só o dispositivo, mas o contexto de leitura e tudo mais influencia demais. Uma coisa é fazer um produto pensado para um tablet ou para uma televisão, e outra coisa é você fazer um produto para um celular, ou você fazer um produto que a gente chama de web, que é multiplataforma. São abordagens totalmente diferentes, com riscos totalmente diferentes. Nós da Nexteio, a gente está circunscrito em um produto que ele é mobile, para Android, para iOS, de livros de aventura, fantasia e terror, de literatura. E tudo isso influencia também no que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer. A gente usa um outro conceito, que se chama conteúdo primeiro, em inglês content first, que a gente parte do conteúdo, do tipo de gênero que é o conteúdo, para pensar o formato. Então, eu não posso acreditar que contar Alice no País das Maravilhas, eu vou usar os mesmos recursos que para, sei lá, distribuir a Constituição brasileira. São conteúdos totalmente diferentes e que, obviamente, vão ter limitações diferentes. Por outro lado, a gente tem a tradição, ou seja, de poder ter lá o acesso com o nosso marcador, né? Isso influencia no produto final, na sua avaliação, Eduardo? Eu acho que a noção do risco que ele coloca sempre existiu, é da atividade empresarial, né? Ele existe em qualquer tipo de indústria que você vá se colocar. A questão do livro tradicional na sua versão ou a versão eletrônica, ela vai passar pela mesma cadeia. Se for um livro que precisa de tradução, vai ter que investir na tradução, vai ter que investir no copydesk se necessário, vai ter que investir na diagramação, no processo comercial, tudo isso. Do mesmo jeito, se a versão vai ser impressa num livro no formato pocketbook ou num formato tradicional, se vai ter capa dura, capa mole, o que vai ser, o que não vai ser, se nós vamos lançar também uma versão eletrônica do livro, se o livro pode ser pensado nesse formato eletrônico, isso tudo depende do autor. Acho que o autor, quando escreve, quando ele cria a sua obra, né, ele está antenado. Se você tem um autor que pensa no formato multimídia para desenvolver uma ideia multimídia, eu acho que aí você vai ter um produto diferenciado num outro suporte. Agora, se você pega um clássico da literatura mundial, escrito no século XVIII, XIX, XX, né, e você vai transformar ele num produto eletrônico para impressão num determinado suporte, você tem que tomar muito cuidado com o que você agrega para não descaracterizar a obra daquele autor. Mas até que ponto... 100% com ele, inclusive, eu acho que é uma coisa natural que vai acontecer com o Nexteio. Hoje a gente faz adaptações de livros que foram feitos para o papel, foram pensados pelo autor para o papel, inclusive não o papel que a gente conhece hoje, outra coisa, porque pelo menos os livros que a gente toma de domínio público são a maioria do século XIX. E outra coisa vai ser quando os autores vão vislumbrar as possibilidades que ele conhece a partir do nosso produto e já vai fazer o seu texto em sintonia com a trilha sonora, em sintonia com os efeitos visuais, para ele poder harmonizar melhor esses elementos narrativos. E hoje quem faz esse trabalho é a gente. É possível, Eduardo, caminhar paralelamente ao setor que tenta um desenvolvimento muito mais rápido do que a forma tradicional ou não? Olha, o que eu vejo que acontece é que normalmente a gente procura, quando eu vou publicar uma obra nova, eu vou adquirir o direito de publicar uma determinada obra, eu procuro proteger também, assegurar também o direito de explorar aquela obra no seu formato eletrônico. Exatamente porque eu vou trabalhar para colocar a versão toda. Então, a versão impressa em papel e a versão e-book. Eu, particularmente, enquanto empresário do setor, eu não vi ainda a oportunidade nos livros que eu publico de estabelecer um padrão multimídia como você está oferecendo, porque todos os meus autores escreveram unidimensionalmente, simplesmente para que o livro seja lido e não um livro interpretado. Tá? Então, é uma experiência, você coloca muito bem. Quando um autor trabalhar uma ideia num
para desenvolvimento multimídia, nós vamos ter um produto diferenciado. Mas isso também não é nenhuma invenção do Nextale, não. Como eu vou citar de novo, cinema, né? Existe uma série de adaptações, tanto para o teatro quanto para o cinema, de textos que foram originalmente escritos para livros, né? Eu acho que vai existir uma diferença entre autores que vão escrever especificamente para esse formato. Hoje obviamente. já existe esse nicho, ou seja, autores diferenciados? Tirando o Wattpad, eu não conheço outro. O Wattpad tem um que não é o Nextale, só para deixar claro, é outra que a gente gosta deles também, que atua em outro ramo. O Wattpad criou um negócio chamado, eles usam tipo mensagem de texto do WhatsApp para criar narrativas, né? Então tem alguns autores que já estão utilizando esse formato e já partem desse formato para criar suas histórias, né? Esse é um exemplo. Mas no caso da Nextale, eu acho que isso vai demorar um pouco mais, porque também criar boas histórias assim, não é algo tão fácil assim, então a gente não acha em qualquer lugar. Então a gente prefere trabalhar com autores consagrados que tenham boas histórias e fazer esse novo formato e com o tempo e o amadurecimento partir para esse... Mas até que ponto é possível esse caminhar paralelo? Paralelo entre o quê? O físico e Isso. Eu acho que é totalmente possível. Eu acho que a TV não substitui o rádio, nem o rádio substituiu o teatro, né? Essas mídias convivem até hoje, elas vão se fagocitando, né? Elas vão uma roubando um pouquinho da coisa da outra, mas elas convivem harmoniosamente até hoje, né? Então você não vai ver TV quando você dirige, né? Você vai ouvir o rádio, que é muito mais interessante. Bom, pegando carona então nesse discurso diplomático, a gente chegou ao final, né, do encontro. Gostaria, Eduardo, que você fizesse sua conclusão em relação ao tema. Olha, eu acho que a possibilidade digital do livro é imensa, muito pouco explorada. Eu acho que ele não vai substituir o livro impresso em papel e eu espero que ele possa ampliar o horizonte do leitor e do seu autor. Essa é que é a minha grande expectativa e ajude também a democratizar, circulando de uma forma mais ampla, mais rápida, mais precisa, o livro nas suas diferentes formas. Rafael. Minhas palavras finais é para que o mercado editorial aproveite nesse momento único que a gente tem da história de inovação tecnológica, de mudança tecnológica e com preços acessíveis, né, o que permite com que essas inovações sejam de menor risco, para o treino passar e a gente ficar para trás no mapa mundial de inovação dentro do setor editorial. Rafael e Eduardo, muito obrigado pela participação de vocês e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.